pecado? Talvez você fale, Leandro, pecado é errar, tá certo? Ah, Leandro, pecado é mentir, tá certo? Pecado é roubar, tá certo? Pecado é eu falar uma palavra de baixo calão, uma palavra que eu não devia falar é pecado. Mas o que de fato é pecado? Qual é a definição de pecado? Pecado nada mais é do que transgredir a lei de Deus. Tudo que vai contra a natureza de Deus, que é santo, é pecado. Então pecado é o que, Leandro? Errar o alvo, falhar. É um sentimento ou um pensamento que contraria os padrões que Deus estabeleceu. Ou a razão, a verdade, aquilo que você faz com a consciência, né? Sabendo que é errado, tudo aquilo que é dirigido contra a natureza de Deus, é errado. Então, o que é pecado? Pecado é errar o alvo. Pecado é transgressão. Pecado é tudo aquilo que é dirigido contra Deus, contra a natureza de Deus. Para facilitar para você, tudo aquilo que você sabe que entristece o coração de Deus, que deixa nosso papai do céu triste, é pecado. Mas aonde que apareceu, Leandro, o pecado? Nós vamos voltar no início da história. A Bíblia diz que Deus criou tudo perfeito. Deus criou o firmamento, Deus criou a terra, Deus criou os animais, os vegetais, os minerais, Deus separou a água do firmamento, Deus criou as estrelas, Deus criou tudo lindo. E a Bíblia diz assim, e viu Deus que era bom. Tudo que Deus fez era bom. Só que precisava de alguém, de um ser diferente do que Deus havia criado. Por isso que quando você olha lá em Gênesis, Deus fala assim, haja luz e houve luz. Haja estrela e houve estrela. Só que quando Deus resolve criar o homem, aí sim é uma forma muito especial. Deus olha para essa criação chamada homem. E Deus diz assim, passando a Trindade, para o Filho e para o Espírito Santo, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ou seja, Deus arquitetou, Deus projetou o homem. E o homem passa a cuidar de tudo aquilo que Deus havia criado no jardim, tudo aquilo que Deus havia criado, os animais, as plantações, tudo aquilo que Deus havia criado, Deus coloca o homem ali para que o homem fosse o administrador, para que o homem cuidasse, para que o homem sobrevivesse daquilo, para que o homem vivesse em perfeita harmonia com a natureza. E assim era. O homem vivia em perfeita harmonia. Só que a Bíblia vai dizer que todos os dias Deus descia no jardim e ali Deus tinha um momento íntimo com o homem. O momento de relacionamento, a intimidade de Deus para com o homem e do homem para com Deus era perfeita. Era como se fosse uma orquestra em harmonia, era tudo lindo. Imagine você caminhar lado a lado com Deus todo final de tarde, era assim que o homem vivia. Só que a Bíblia vai falar que Satanás é astuto. Satanás ele é sagaz. E uma serpente entra dentro do jardim. Só que quando Deus cria o homem, voltando um pouquinho aqui, Deus fala para o homem assim, você pode comer de todas as árvores, menos de uma que está no meio do jardim, essa você não pode comer. Deus coloca um limite, Deus coloca, Deus dá uma ordem, ó, daqui para cá vocês não podem passar, isso aqui vocês não podem fazer. E aí Deus viu que o homem estava sozinho no jardim, que todo animal tinha seu par. E aí Deus resolve criar uma ajudadora, uma adjuntora, uma companheira para o homem que é Eva. E assim Deus faz. E agora então está o homem e a mulher no jardim vivendo em perfeita harmonia. Só que Satanás, como eu já disse, é astuto, é sagaz. E um dia a serpente entra no jardim e vê Eva sozinho, eu imagino. E aí Satanás, que ele é sagaz, que ele é astuto, ele fala para Eva assim, viu? Por que vocês não comem daquela árvore? Não, Deus disse que nós não podemos comer. E aí a serpente diz assim para Eva, sabe por que Deus disse isso? Porque se vocês comerem daquela árvore, vocês vão ser semelhantes a Deus. Vocês vão ter o conhecimento como Ele tem, vocês serão semelhantes a Ele. E quando a serpente fala aquilo, Eva já fica interessada. Eva se deixa levar pela ambição, pela curiosidade e vai lá e come o fruto proibido.
Quando Adão chega, Eva fala para Adão que a serpente tinha falado, e Adão também é induzido por Eva e vai lá e come do fruto. E quando eles comem do fruto, eles transgridem. Lembra que eu falei no começo? O pecado é transgredir a lei de Deus. Eles transgridem a lei de Deus. E agora eles se vê nu, eles se vê envergonhado. E quando eles ouvem a voz de Deus passeando pelo jardim, eles se escondem atrás de uma pedra. E aí Deus fala: Adão, Adão, onde você está? Quando Deus fala isso, Deus está dizendo para Adão: aonde que você está? Deus sabia exatamente onde que Adão estava. Só que Deus queria que Adão soubesse aonde ele mesmo estava, qual era o estado dele. E aí Adão fala: Senhor, nós nos escondemos aqui porque nós estamos nus. Mas quem disse que vocês estão nus? E aí um começa a jogar culpa para o outro. Adão joga para Eva, Eva joga a culpa para a serpente. E aí Deus começa então a lançar sobre eles sorte sobre cada um deles. Deus olha para a mulher e diz assim: a partir de hoje, você vai sofrer a dor do parto. Quando você for gerar, você vai sofrer a dor do parto. Ao homem, Deus diz: a partir de hoje, você vai comer do suor do seu rosto. E a serpente, Deus disse assim a ela: a partir de hoje, você vai rastejar sobre o pó da terra. E nascerá da mulher alguém que vai esmagar a sua cabeça. Aqui Deus já está se referindo ao nascimento de Jesus lá na frente, que viria para esmagar a cabeça da serpente. Ali então, o homem perde o relacionamento íntimo que tinha com Deus por conta do pecado, porque o homem transgride a lei de Deus. A mulher transgride a lei de Deus. Então o pecado entrou na humanidade na queda do homem, quando Adão e Eva, de forma livre, resolveram pecar contra o Senhor. Está lá em Gênesis capítulo 3, você pode ler em casa se você quiser. A partir desse momento, o pecado contaminou a raça humana, a natureza de tal forma que fez com que o homem se encontrasse num perfeito estado de depravação, incapaz de se livrar por si mesmo do pecado e fazer o bem com relação a Deus. Ou seja, o homem estava no estado de pecado, de depravação. A relação do homem com Deus havia sido quebrada. Agora o homem é expulso da presença de Deus. Porque Deus é santo, Deus ama o pecador, mas Deus abomina o pecado. Em outras palavras, irmãos, após o pecado ter entrado no mundo por um homem, quando eu falo homem é o casal, todas as faculdades do homem, incluindo suas decisões, incluindo suas vontades, seus desejos, estão inclinadas para o pecado. Paulo fala isso lá em Romanos capítulo 3, de 10 a 12. Você pode ler em casa também. Então o ser humano, a partir de então, começa a ter uma natureza decaída, né? Por conta do pecado. Leandro, mas quais são aqui as consequências do pecado? Primeiro, o homem deixou de ser inocente. O homem deixou de ser inocente a partir do momento que pecou. Por isso que Davi fala assim, que em pecado me concebeu a minha mãe. Ou seja, nós fomos concebidos já em pecado. Aquele relacionamento que o homem tinha com Deus no jardim foi quebrado. Houve uma separação por conta do pecado. Mas, Leandro, uma criança, como que Deus trata uma criança na questão do pecado? A criança, no período da sua inocência, Deus não atribui a ela o pecado. Só que a partir do momento em que ela passa a entender, ter discernimento das coisas, ela é considerada uma pecadora como nós também, adultos. Por quê? Porque ela já tem a compreensão do que é certo e do que é errado, né? O pecado ele trouxe consequências individuais e trouxe consequências coletivas para todos nós, né? E não só o ser humano, por causa da sua inclinação para o mal, e isso nós vemos aí no mundo que nós estamos vivendo, guerras, violência, pai matando filho, filho matando pai, marido matando esposa, esposa matando marido, por causa do quê? Por causa do pecado que contaminou todos nós. Nós somos atingidos por esse vírus chamado pecado. E a primeira consequência do pecado é afastamento, relacionamento foi quebrado entre o homem e Deus. Jesus vai vir lá na cruz para ligar eu e você ao Pai novamente. Jesus precisou derramar sangue para pagar o preço pelo nosso pecado, para que nós fôssemos ligados ao Pai novamente. Mas o pecado fez com que o relacionamento do homem e de Deus fosse quebrado, né? O pecado não conseguiu retirar do homem a imagem de Deus, mas o deportou e o fez violento
imoral e corrupto. Deixa eu te falar uma coisa. Por mais que o homem passe a ser imoral, corrupto, o pecado não conseguiu nos tirar a nossa imagem e semelhança de Deus. Você é a imagem e semelhança de Deus. Eu sou a imagem e semelhança de Deus. A Bíblia afirma que a grande consequência e castigo do pecado é a morte. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Eu quero que você entenda uma coisa. Existe uma diferença muito grande entre pecar e viver na prática do pecado. O que é pecar? Nós pecamos de várias formas. Nós pecamos no falar, nós pecamos no agir, nós pecamos no pensar. Por quê? Porque não existe um justo sequer, a Bíblia fala. Não existe um justo, não existe ninguém que é perfeito. Todos nós somos pecadores. Só que existe a prática do pecado, viver na prática do pecado, que é continuar pecando todos os dias. Sabe? Se sentir bem pecando, fazendo aquilo que é errado. Toda vez que você peca, a Bíblia diz que existe Jesus, o nosso advogado, aquele que intercede por nós. E quando nós pecamos e pedimos perdão, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados.